E aí eu vi muita diferença no meu físico, muita diferença mesmo e muito rápido. Trabalhar com poucas repetições e descansos longos. Meu físico foi ficando cada vez mais vivo, eu vi ele menos fadigado, tipo, não tava com aquela musculatura murcha, tava sempre cheio, parecia que sempre no pump. E qual foi a sua análise do físico que se apresentou, do seu resultado? O que você acredita que vai ser prioridade para você nessa nova temporada? O que você vai trabalhar mais em questão de treino para que você consiga apresentar algo novo e melhor para a próxima temporada? Sobre o meu físico, eu acho que foi o melhor físico do ano que eu apresentei. O físico do Texas, que gerou muitos comentários, ele surpreendeu muito, mas eu acho que muito por conta do palco, do fundo preto, da iluminação, porque a gente acredita muito que o meu físico do Olímpia, se a gente pegasse e colocasse no palco do Texas, ia surpreender mais, sabe? Eu acho que tava melhor. A gente vai vendo dia a dia, a gente vai analisando. A galera da internet também, ela às vezes acaba sendo enganada por isso, né? E tal atleta tava melhor em tal dia, mas às vezes era só o palco, só a iluminação, né? Porque se o Olímpia não transmite uma visão boa, a impressão que dá é que tá todo mundo ruim, né? E só que a gente tá lá que consegue ver o quão bons os atletas estavam. Sim, e um fundo preto, cara, era meu sonho que fosse um padrão, sabe, da federação, esse fundo preto, porque é muito bom pro atleta também, pô, que fez uma preparação inteira, que é o físico valorizado. A gente é a grande estrela do show, né? Sim. Então, você tem uma foto, um vídeo, meus vídeos, minhas fotos, eu adoro, né, naquele palco. Então, meu físico do Olímpia, eu acho que naquele palco dá pra colocar como o meu melhor físico do ano. E pro ano que vem, a gente vai trabalhar no feedback do Tyler. Costas. Ele te então, falou. assim, eu tenho um balanço, eu tenho uma harmonia, arredondamento. Ele não fala sobre crescer tudo, mas ele fala sobre focar nas costas. Vai crescer tudo, mas as costas têm que crescer mais, para eu fazer par ali com os caras, que Sean Clarida, por exemplo, é um cara que tem uma dorsal muito uma sinistra. Tartaruga, né? É muita carne ali. Então, a gente vai trabalhar nisso, um ano. E você já montou, o Biso vai montar uma estratégia nova ou você já está fazendo algo diferente do que estava fazendo? Não, por enquanto, a gente está na 4ª semana pós-olímpica, eu estou treinando meio livre. Tem uma base de dieta, mas aproveito também. Como eu disse, é um momento de você relaxar. Eu fiz 30 semanas de preparação. Tem que saber respeitar e ter o equilíbrio. Provavelmente virando dezembro, né? Logo no dia 1º de dezembro a gente já entra com uma nova divisão de treino, já conversamos sobre a divisão que vai ser feita. A gente tem um grupo, né? Eu, o Cello e o Biso. Multidisciplinar, né? Porque por mais que o Biso é o treinador, ele fala o que ele tá pensando. O Cello é um atleta que, além de um baita treinador, é um atleta profissional também. Que competiu no Olímpia, né? Então é muita bagagem, é muito conhecimento. Então todo mundo ali pensando junto é melhor do que um só pensando. Sem dúvida. Aí a gente vai trabalhando essas ideias, já tô com uma divisão para começar. O Cello já tem ali as semanas contadas de quantas semanas que a gente vai fazer de off-season. Legal. Aí antes do off-season, quantas semanas a gente faz a gente chama de health phase, que é uma semana para você preparar o ambiente para um pré-contest, sabe? E você não sair de um off para um pré-contest, porque muita massa muscular pode ir embora nessa transição. Tem que ser gradativo, né? Gradativo. Suave. Então, eles já estão com tudo elaborado ali. Só esperando o prazo, já fiz exames, tá tudo bem. Só esperando o prazo para começar. E o Biso esteve aqui também, a gente conversou muito sobre treinamento, e ele é um cara muito criterioso também com o treino, né? Um cara que leva muito a sério a profissão e a metodologia que ele considera ser ideal. E é um desmistificador, né, em relação a quem treina fofo, quem treina intenso demais. Você poderia nos dizer um pouco como é a estrutura do seu treino e o que você acredita que seja o ideal de se trabalhar, baseado nas suas experiências? Quando eu iniciei com o Biso, eu já tinha um físico super desenvolvido, eu já tinha ganhado títulos, e eu treinava, sabe, aquela coisa meio que no feeling. A gente ia meio que sentindo o que ia fazer no dia, não controlava muito, nunca tinha anotado. Assim, fazendo um acompanhamento tão preciso quanto quando você tem um treinador. E ele colocou uma metodologia de repetições muito baixas. Eu nunca tinha feito repetições tão baixas. Tipo assim, 6 repetições é a base, 6 a 8. Com descansos muito longos. Cara, a impressão que dá quando você sai do treino, para quem tá começando com treinos assim, primeiro você vai sentir muito tédio no descanso. Para quem tá acostumado a descansar pouco, se você descansa 1 minuto, na hora que você tem que descansar 2, cara, essa mudança você vai ficar com tédio nos descansos.
E aí você sai do treino achando que você poderia fazer mais. Tipo assim, pô, poderia fazer mais. Mais exercício, mais séries. Mas na musculação acho que não é sobre fazer mais, é fazer o que tem que ser feito, sabe? Então, você pegar um treinador, confiar nele e seguir o que ele passar. E aí eu vi muita diferença no meu físico. Muita diferença mesmo. E muito rápido. Trabalhar com poucas repetições e descansos longos. Meu físico foi ficando cada vez mais vivo. Eu vi ele menos fadigado, tipo... não tava com aquela musculatura murcha, tava sempre cheio, parecia que sempre no pump. E muito mais densidade, a força aumentou muito, a progressão. Então, na hora que eu vi assim, o resultado, logo de cara eu falei, cara, é isso aqui. E é interessante que é importante o atleta ter esse feeling de saber... Se autoavaliar? Se autoavaliar e respeitar o que é para ser feito e não ultrapassar, né? No sentido de 2 séries válidas, dá o seu máximo e descansa e vai para a próxima, né? Que acontece muitas vezes da pessoa ficar naquela mesma máquina ou exercício e até exaurir a musculatura e só troca quando esgotou as forças. E isso sempre foi muito tradicional e normal, né? Ir todas até a falha e se não sentiu que cansou muito, não valeu. Esse era o pensamento que tinha na época. E eu sempre treinei muito assim também, de dar o máximo dentro do exercício, só troca de exercício quando tá caindo as repetições ali, que exauriu mesmo, né? E esse era o conceito de passar para o próximo exercício. Hoje é muito mais direcionado em gastar só o necessário naquilo lá. Como é que é para você isso? Como que você conseguiu lidar com essa ansiedade de faço mais ou não faço, deu por aqui, passa, ou acabou o treino? Tem que ter um autocontrole muito grande de não passar do ponto nessa metodologia. Cara, lembra que eu te falei lá no começo? Os valores das artes marciais, então o respeito pelo treinador é um deles. Se eu escolhi ele, o Vitor Biso, eu contratei ele, eu paguei ele, eu falei, monta meu treino, eu falei assim, cara, eu vou seguir o que ele passar. Então eu escolhi confiar nele, eu escolhi ele, não foi ele que me escolheu. Então na hora que ele passa, eu sigo o que ele manda. Porque se eu seguir tudo 100% que ele manda, a gente vê, deu resultado? Não deu, entendeu? Então deu resultado, pô, o que ele passou deu certo. Agora, se eu não faço o que ele faz, ele já perde a referência. Sim, perde a referência. Não tem parâmetro. Não tem parâmetro, porque não deu certo. Mas não deu certo porque eu mudei, não deu certo porque isso não funciona. Então, como eu sigo tudo 100%, eu consigo ter uma referência de resultados. E, cara, eu confio muito, muito, muito nele. Tanto nele quanto no Cello. O que eles falarem, eu faço, sabe? Eu escolhi eles para isso. E isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer no amador, quando o atleta não confia 100% no coach e fica pedindo muita informação, conselho, feedback de outros, não faz 100% o que o coach falou, desconfia, faz o que o outro está sugerindo, e aí o cara não tem parâmetro para se comparar e ver se realmente está dando certo o que era para ser feito. E aí acaba se perdendo o controle da coisa. Cara, isso acontece muito, principalmente no começo da carreira dos atletas. Eu vejo... Insegurança também. Insegurança. Isso é muito ruim, porque foi, na verdade, que eu disse, ele que escolheu o treinador. Ele deve confiar em quem ele escolheu, né? Senão ele começa a pegar a ideia de todo mundo, mistura tudo. Por um outro lado, eu vejo um aspecto positivo nisso. Que quando o cara começa a fazer esse tipo de manipulação por conta própria, ele começa a se conhecer melhor. Então, às vezes, ele descobre algo que ele não descobriria. Então, isso aqui dá bom pra mim. Mas porque eu fiz, meu treinador não mandaria eu fazer isso, sabe? Então, pô, fiz isso aqui, meu físico ficou do caramba. Ou então, piorou. Aí, então, eu acho que pro autoconhecimento, pro feeling do atleta, pra bagagem que ele tem, porque a realidade é que um atleta profissional com bagagem, com anos de competição, ele conhece o corpo dele como ninguém. Pode pegar qualquer treinador que tá há mais tempo com ele. Só a gente conhece nosso corpo da cabeça aos pés, sabe? A gente sabe tudo. Já pensou treinar no conforto da sua casa, assim como eu estou tendo o privilégio de fazer? Ou quem sabe, trocar o maquinário da sua academia, investir em máquinas novas ou no futuro ter sua própria academia? A Stark Strong chegou para revolucionar o mercado com as melhores máquinas feitas para atletas para atender qualquer tipo de necessidade. E eles têm um parcelamento incrível que cabe no seu bolso em parcelas a perder de vista de acordo com a sua negociação. E pensou em preço? Utilize o cupom CAVALO que você vai ter ainda mais desconto. Stark Strong, vai cavalo!